Boa noite. Se você é uma daquelas pessoas que acorda 2, 3, até 4 vezes por noite para ir ao banheiro e já aceitou isso como só faz parte de envelhecer, eu quero te convidar a repensar essa ideia. Porque em muitos casos, não é a idade que está roubando o seu sono. É a forma como você está bebendo água ao longo do dia. Pensa comigo. Quantas noites você já passou olhando para o teto, contando as horas que faltam para o despertador tocar, sabendo que em pouco tempo vai ter que se levantar de novo? Quantas vezes você adiou uma viagem, evitou dormir na casa de um parente, ou simplesmente acordou cansado no dia seguinte, mesmo tendo dormido a noite inteira, só porque essas interrupções fragmentaram seu descanso? Isso cansa. E não é justo você aceitar isso como inevitável, sem pelo menos tentar entender o que está por trás. A boa notícia é que, na grande maioria dos casos, esse padrão de acordar várias vezes durante a noite tem explicações bem concretas. E o melhor de tudo, ajustáveis. Não estamos falando de remédios caros, procedimentos complicados ou mudanças radicais de vida. Estamos falando de pequenos hábitos ligados principalmente a quando e como você bebe água ao longo do dia. Hoje eu vou compartilhar 5 hábitos simples, baseados em como o corpo humano processa líquidos, que muitas pessoas relatam ter ajudado a reduzir as idas ao banheiro durante a noite. Não são promessas milagrosas, e cada corpo reage de um jeito, dependendo de saúde, medicações e outros fatores individuais. Mas são mudanças pequenas, seguras e fáceis de testar por conta própria, sem custo nenhum. Fica comigo até ao final, porque a última dica é, de longe, a que mais gera comentários de gente dizendo: "Eu não sabia que era tão simples assim." Antes de começar, deixa eu te perguntar uma coisa nos comentários. Quantas vezes você costuma acordar à noite? Isso me ajuda a entender melhor quem está assistindo e criar vídeos mais úteis para você. Vamos começar do número 5 até o número 1. Número 5. O horário em que você para de beber água provavelmente está errado. Muita gente pensa assim: eu paro de beber água umas 2 horas antes de dormir, já é suficiente. Só que, para boa parte das pessoas, principalmente à medida que envelhecemos, isso pode não ser cedo o bastante. Os rins funcionam em um certo ritmo ao longo do dia. Durante o dia, quando estamos ativos, eles processam líquido de forma mais eficiente. À noite, o corpo naturalmente tenta desacelerar esse processo, para que você durma sem interrupções. Quando bebemos uma quantidade grande de líquido pouco antes de deitar, esse sistema que já estava começando a desacelerar precisa trabalhar mais, bem na hora em que você quer estar dormindo. Com o passar dos anos, essa capacidade de concentrar a urina durante a noite também tende a diminuir naturalmente. Ou seja, o sistema já está um pouco menos eficiente à noite e beber muito líquido tarde da noite pode sobrecarregar ainda mais esse processo. Uma sugestão simples: experimente estabelecer um horário limite para líquidos por volta das 18 horas e 30 minutos, em vez de deixar para as 20 horas ou 21 horas. Muita gente relata que essa mudança sozinha já ajuda a reduzir 1 ou 2 idas ao banheiro durante a noite, às vezes já na primeira semana. Pense nisso como pedir a um funcionário que já está terminando o expediente para começar mais um turno inteiro de trabalho. É possível, mas ele vai fazer isso mais devagar, com menos eficiência, e provavelmente vai deixar você esperando. Seu corpo funciona de forma parecida à noite. Ele está se preparando para desacelerar, e um volume grande de líquido de última hora simplesmente não combina com esse momento. E aqui vai um detalhe importante. Esse horário limite não precisa ser rígido a ponto de causar desconforto. A ideia não é sofrer de sede a noite toda. É simplesmente reorganizar quando você bebe a maior parte da sua água, para que o grosso da ingestão aconteça mais cedo, deixando a noite mais leve para o seu sistema. Eu sei o que você deve estar pensando. Mas e se eu sentir sede depois disso? Calma, vamos chegar nisso mais à frente. Porque existe um motivo específico por trás dessa sede noturna, e dá para resolver isso na raiz, sem precisar tomar um copo cheio de água às 9 da noite. Número 4. O segredo está em beber mais água de manhã, não menos à noite. Aqui vai uma ideia que quebra um pouco a lógica que a gente costuma ouvir sobre hidratação. Muitas vezes, o problema não é beber água demais. É beber na hora errada. É comum que, sem perceber, a gente beba pouca água pela manhã e acabe compensando à noite, exatamente na hora que devia estar desacelerando. Pense na sua hidratação como uma espécie de conta corrente.
É melhor fazer os depósitos cedo, no começo do dia, do que tentar recuperar o atraso à noite. Uma estratégia prática. Tente consumir a maior parte da sua água entre o momento em que acorda e por volta das 14 horas. Assim, o corpo processa esse líquido enquanto os rins estão mais ativos, durante o dia. Vale lembrar também que, com a idade, a sensação de sede tende a ficar mais fraca. Isso significa que muitas vezes o corpo já está um pouco desidratado antes mesmo de você sentir vontade de beber água. E aí, quando finalmente bebe, pode ser tarde demais, ou seja, na parte da noite. Uma sugestão simples. Assim que acordar, antes do café da manhã, beba 2 copos de água. Depois, continue se hidratando de forma moderada ao longo da manhã e do início da tarde. A partir das 14 horas, vá reduzindo aos poucos e lembre do horário limite que já falamos, por volta das 18 horas e 30 minutos. Muita gente que testa essa ordem, começar o dia com bastante água e ir diminuindo aos poucos, relata 2 coisas ao mesmo tempo. Mais disposição durante o dia, porque o corpo já começa hidratado, e menos sede acumulada à noite, porque a dívida de líquido não ficou se acumulando até a hora de dormir. Se você conseguir se mexer um pouco de manhã, mesmo que seja uma caminhada curta de 10 minutos ao redor do quarteirão, ou só umas voltas pelo quintal, isso também ajuda a circulação a distribuir os líquidos de forma mais eficiente pelo corpo e potencializa os benefícios dessa hidratação matinal. Uma forma prática de acompanhar isso, sem precisar ficar calculando mentalmente, é usar uma garrafinha com marcações de horário, ou simplesmente prestar atenção. Até o meio da tarde, você já deveria ter bebido a maior parte da água do seu dia. O que sobra para a noite é só o complemento, não o grosso da ingestão. Antes de seguir para os próximos pontos, e os 2 primeiros realmente costumam surpreender bastante gente, se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse tipo de informação a chegar em mais pessoas que estão passando pela mesma coisa. E não esquece de contar nos comentários como tem sido sua noite de sono. Número 3. A relação entre sal, minerais e retenção de água que pouca gente explica. Esse ponto costuma causar surpresa, porque durante anos a orientação geral foi sempre reduza o sal. E em muitos contextos, principalmente para quem tem pressão alta, isso continua sendo importante e deve ser seguido conforme a orientação médica. Mas existe um outro lado dessa história que vale entender. O sódio e outros minerais, como o potássio e magnésio, têm um papel na forma como o corpo retém água dentro das células. Quando esses minerais estão em desequilíbrio, o corpo pode eliminar líquido mais rapidamente do que o ideal, e isso inclui, sim, mais idas ao banheiro. Pense nos eletrólitos como uma espécie de cola que ajuda a água a ficar onde ela é mais necessária, dentro das células, em vez de passar rápido demais pelo organismo e chegar à bexiga antes da hora. Por isso, alguns nutricionistas e médicos recomendam, para pessoas saudáveis e sem restrição médica de sódio, adicionar uma pitadinha de sal de boa qualidade à água pela manhã, além de incluir na dieta alimentos ricos em potássio e magnésio, como abacate, banana, castanhas e vegetais folhosos verdes escuros. Uma pitada, não uma colher. E mais uma vez, isso deve ser conversado com o seu médico se você tem hipertensão, problemas renais ou toma medicação para retenção de líquidos. Vale reforçar, isso não é sobre comer mais sal de forma geral. É sobre garantir um equilíbrio mínimo de minerais, especialmente pela manhã, quando o corpo está começando a se hidratar para o dia. Exageros no sal, assim como a falta dele, podem trazer problemas. Então, moderação e bom senso são sempre as palavras-chave aqui. Outra dica interessante é combinar essa água com minerais, com uma pequena porção de gordura saudável, como uma colher de chá de azeite, algumas castanhas ou um pedacinho de abacate. Alguns estudos sugerem que nutrientes lipossolúveis ajudam a estabilizar as membranas das células, o que pode melhorar a forma como o corpo retém a hidratação ao longo do dia. É um detalhe pequeno, mas que muita gente relata notar diferença. Antes de continuarmos, deixa eu te fazer um convite. Se você já testou algum ajuste parecido com esses no passado e sentiu diferença ou não sentiu, conta aqui embaixo nos comentários. Essas trocas de experiência ajudam muita gente que está lendo e se perguntando se vale a pena tentar. Número 2.
Pequenos goles à noite podem, na verdade, ajudar a bexiga a se reeducar. Essa é a dica que pode parecer contraintuitiva. Para algumas pessoas, especialmente aquelas que sentem vontade de urinar com frequência mesmo durante o dia e não só à noite, o problema não é necessariamente beber líquido à noite, mas sim como e quanto. Quando o corpo passa muito tempo levemente desidratado, algo comum quando a sensação de sede diminui com a idade, a bexiga pode passar a mandar sinais de estar cheia, mesmo quando ainda está bem vazia, às vezes com apenas 30 ou 40% da capacidade. Isso é chamado, de forma simples, de sensibilidade aumentada da bexiga. Uma forma de ajudar a bexiga a reaprender a esperar mais é criar um pequeno ritual. Por volta das 17 horas, antes do horário limite de líquidos, beba uma xícara pequena, algo entre 120 e 180 ml, de um chá morno e suave, como camomila. Beba devagar, aos poucos, ao longo de uns 10 minutos. A ideia aqui não é se hidratar bastante, é dar um estímulo pequeno e previsível para o corpo. Combine isso com uma caminhada leve depois do chá, de 15 a 20 minutos. Movimento ajuda o corpo a processar o líquido que ainda está circulando, enquanto você está de pé e ativo, em vez de deixar isso acontecer só quando você já está deitado. Pense nisso como um treino leve e gradual para a bexiga. Assim como um músculo que ficou muito tempo sem uso precisa ser reeducado aos poucos, a bexiga também responde a estímulos pequenos e consistentes. Não é da noite para o dia, mas com paciência. Muita gente relata que, depois de algumas semanas seguindo esse ritual com regularidade, o corpo passa a segurar mais tempo, sem gerar aquela sensação de urgência tão cedo. E um ponto importante aqui: a chave dessa dica não é a quantidade de líquido, é a consistência do ritual. Fazer isso todos os dias, no mesmo horário, com a mesma quantidade pequena, é o que parece fazer diferença ao longo do tempo. Número 1. Elevar as pernas à tarde pode ser o hábito mais simples e mais esquecido de todos. E chegamos ao ponto que, sinceramente, é o mais fácil de fazer e o que mais surpreende quem testa. Ao longo do dia, principalmente se você passa boas horas sentado, um pouco de líquido tende a se acumular nas pernas e nos tornozelos, por causa da gravidade. Se você já notou os tornozelos meio inchados no fim da tarde, é basicamente isso. O problema é que, quando você se deita para dormir, esse líquido acumulado nas pernas volta para a circulação de uma vez. Ele chega aos rins e é transformado em urina justamente durante as primeiras horas de sono. O que explica porque tanta gente acorda logo na primeira ou segunda hora depois de pegar no sono, mesmo tendo ido ao banheiro antes de deitar. Uma forma simples de amenizar isso: entre 14 horas e 16 horas, deite-se por 30 a 45 minutos com as pernas elevadas acima do nível do coração, usando almofadas ou um travesseiro em cunha. Você pode aproveitar esse tempo para ler, ouvir um podcast ou simplesmente descansar. A ideia é permitir que esse líquido acumulado volte à circulação enquanto ainda é de tarde, e o corpo tem tempo de processá-lo antes da noite. Meias de compressão leve, usadas durante o dia, também podem ajudar a evitar esse acúmulo de líquido nas pernas, potencializando o efeito da elevação à tarde. O que torna essa dica tão especial é a simplicidade. Você não precisa comprar nada caro, não precisa mudar sua rotina de forma drástica. Só reservar meia hora da tarde, um horário em que muita gente já está descansando de qualquer jeito, assistindo TV ou lendo, e aproveitar esse momento para colocar as pernas para cima. É um hábito que se encaixa na vida real, sem exigir força de vontade sobre-humana. Muita gente relata que, ao combinar essa elevação das pernas com os outros hábitos que já mencionamos, o horário limite de líquidos, a hidratação concentrada de manhã e o ritual do chá da tarde, a diferença se torna ainda mais perceptível. É como se cada peça pequena se encaixasse numa engrenagem maior, e o resultado final for muito mais do que a soma das partes. Recapitulando. Vamos resumir os 5 pontos, na ordem que costuma funcionar melhor para experimentar. Primeiro, estabeleça um horário limite para líquidos, por volta das 18 horas e 30 minutos. Segundo, concentre a maior parte da sua hidratação na parte da manhã e no início da tarde, até por volta das 14 horas. Terceiro, preste atenção ao equilíbrio de sal e minerais na sua alimentação, sempre respeitando qualquer restrição médica que você já tenha. Quarto, experimente o pequeno ritual do chá da tarde,
por volta das 17 horas, seguido de uma caminhada leve. E quinto, talvez o mais simples de todos, reserva de 30 a 45 minutos à tarde para elevar as pernas. Nenhuma dessas mudanças substitui uma avaliação médica. Se você acorda várias vezes por noite, se isso é recente, ou se vem acompanhado de outros sintomas como dor, ardência, sede excessiva ou perda de peso sem explicação, vale muito a pena conversar com seu médico, porque pode haver causas que precisam de atenção específica, e quanto antes isso for investigado, melhor. Mas para muita gente, especialmente quando não há uma condição médica subjacente, pequenos ajustes na rotina de hidratação já fazem uma diferença perceptível e vale a pena testar, com calma e sem pressa. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que nenhum desses hábitos precisa ser adotado todos de uma vez. Se parecer muita coisa, comece por apenas um. Talvez o horário limite de líquidos às 18 horas e 30 minutos, ou talvez a elevação das pernas à tarde, que costuma ser a mais fácil de encaixar na rotina. Teste por 1 ou 2 semanas, observe como seu corpo responde, e só depois vá incorporando os próximos. Mudança de hábito funciona melhor em passos pequenos e sustentáveis, do que em reviravoltas radicais que ninguém consegue manter. E se você mora com alguém, um cônjuge, um filho, um cuidador, vale a pena compartilhar essas dicas com essa pessoa também. Às vezes, só de saber que existe uma explicação e uma possível solução para essas noites mal dormidas já traz um alívio enorme. Sono interrompido não afeta só quem acorda, afeta o casal inteiro, a disposição do dia seguinte, o humor, a paciência. Recuperar noites mais tranquilas pode significar muito mais do que apenas dormir melhor. Pode significar ter mais energia para as coisas que realmente importam. Passear, viajar, brincar com os netos, cuidar do jardim, ou simplesmente acordar descansado e de bom humor. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e conta aqui embaixo. Qual dessas 5 dicas você vai testar primeiro? Eu leio os comentários e adoro saber como tem sido a experiência de cada um. E esse tipo de troca ajuda a criar vídeos cada vez mais úteis para quem está passando por isso. Um abraço, cuide-se e até o próximo vídeo.